de Deus na vida cotidiana. É o quê? Diariamente. Eu preciso viver esse chamado de Deus na minha vida diariamente. Por quê? Nós temos o erro, muitas vezes, infelizmente acontece com muito, nós começamos a caminhar, mas depois a gente se cansa. A gente quer desistir. A gente quer ficar, já deu para mim, isso está só me dando dor de cabeça. E a gente então quer ficar o quê? Não, vocês que se virem para isso não é mais papel meu. Você está abandonando o seu barco. Não abandone, não faça isso. Se você abandonar o barco, que seja em outro sentido que nós vamos ver na palavra daqui a pouquinho. Se você abandonar o barco, que seja para seguir Jesus. Amém? Então, vocês trouxeram a Bíblia, né? O Ginelson já pediu, Lauri, agora eu ia gravar aí, mas eu acabei nem gravando, né? Quem trouxe a Bíblia, levanta aí, só para gravar e para quem está assistindo, né? Glória a Deus, né? Tantas Bíblias. Espero que não tenha nenhuma Bíblia novinha aí. Por quê? Bíblia nova não é usada, né? Tem que ser surrada, as páginas, a minha página aqui, ó, no final, eu derramei café no final da minha. Olha a minha Bíblia como está, ó. Eu estava estudando um texto, e estava tomando um café, e espalhei café na minha Bíblia. A minha Bíblia ela é toda riscada. Eu falo para os meus crismandos, não tenham medo de riscar a sua Bíblia, porque você está fazendo ali as anotações que vão marcar algum texto na sua vida. Algo que lhe chamou a atenção, marque aquele texto na sua Bíblia. Pegue a caneta, o lápis, o marca-texto, porque isso, quando você precisar, você já vai saber onde está aquele texto que lhe chamou a atenção. Então, nós vamos vamos usar bastante a Bíblia nessa formação. Adriane, fica de olho nos catequistas aí, para ver se eles estão fera no uso da Bíblia, tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender que ao longo da história, Deus sempre chamou pessoas para a missão, para ajudar no seu reino. Aqui nós podemos destacar alguns, como Moisés, Abraão, Elias, profeta Elias, Davi. No Novo Testamento ele chamou os apóstolos, João Batista, que é um profeta do Antigo Testamento ainda, chamou Maria, José, chamou Paulo. Deus chamou tantas pessoas ao longo da história, e conosco não é diferente. Deus nos chamou também para uma missão. Assim como os profetas e os apóstolos tiveram uma missão de levar a palavra de Deus, nós também temos essa missão hoje. E é uma missão muito bela, porque ela foi passada de geração em geração, que começou lá desde a criação, lá no livro do Gênesis, depois passando por Abraão, até chegar a cada um de nós. É o mesmo Deus que chamou Abraão, que chamou Noé, que chamou Moisés, é o mesmo Deus que chama cada um de nós. Não é um Deus que existiu naquela época e hoje tem outro Deus, não, é o mesmo Deus. Então, e nós podemos perceber, Deus tem um chamado para cada um de nós, né? Embora nós sejamos muitos, o chamado é diferente para cada um de nós. E nós, nesse chamado, nós vamos sempre encontrar dificuldades, sim ou não? Sim, né? Ou muitas vezes, nós mesmos vamos colocar a dificuldade, sim ou não? Já aconteceu isso com vocês? Já chamaram, quer ser catequista? Não, não posso, estou muito ocupado, né? Então, ou seja, nós vamos, muitas vezes na missão, nós vamos sempre dar uma desculpa esfarrapada. Vamos querer sair, não, isso não é para mim. Vamos pegar o primeiro texto, alguns exemplos de chamado que nós tivemos na Bíblia. Na verdade, eu só vou citar o texto, mas se vocês quiserem anotar, para ler em casa depois, o primeiro chamado é Êxodo. O primeiro chamado é Êxodo capítulo 4.
mais propriamente no versículo 10. Quem chuta aí? Quem foi chamado? Quem teve esse chamado no livro do Êxodo? Quem foi? Quem foi aquele que abriu o Mar Vermelho? Moisés. Então, não é que seja o primeiro chamado de Deus, é o primeiro chamado aqui da formação que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, Moisés, vocês acham que Moisés aceitou de cara a missão? Não, né? Primeiro, Moisés, como nós bem sabemos, ele foi criado lá no palácio, junto com o faraó. Depois, então, que ele teve uma briga, lá uma confusão, ele teve o quê? Que fugir. Moisés teve que abandonar todo o seu conforto para ir para o deserto e se tornou o quê? Pastor de ovelhas. Até que uma vez, ele viu ali um clarão, e numa gruta, e entrou. E quando ele viu ali, era uma planta que se consumia com fogo. Na verdade, era uma planta que estava ali ardendo, né? Mas ela não consumia a planta. E tem uma palavra muito bonita que Deus fala a Moisés, né? Que me marca, que fala: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o solo que está é um solo santo, sagrado. Aí Moisés pergunta: quem és tu? E Deus então se apresenta: eu sou aquele que sou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aqui a gente entende que o chamado, ele vem primeiramente de Deus. Pode ter sido o coordenador da sua comunidade, ou um padre que lhe colocou numa missão, mas entenda que esse chamado vem primeiramente de Deus. Nós recebemos esse chamado onde? No nosso batismo. E Moisés faz umas perguntas ali para Deus, e numa hora ele fala: Senhor, mas eu não sei falar. Olha a desculpa de Moisés. Igual a gente, né? Eu não sei ser catequista, eu não sei falar para criança, não sei falar para jovem, não sei falar para adulto. A gente dá uma desculpa igual Moisés. E Deus fala: Moisés, quem foi que deu a boca para o homem? Não fui eu. Então não te preocupa, Moisés, porque eu vou estar contigo, eu vou ensinar aquilo que tu tem que falar. Claro que não é desse jeito que está escrito lá, tá? Estou só meio que traduzindo. Então, se vocês acharem interessante a história, o chamado de Moisés, leiam na casa de vocês Êxodo capítulo 4. E Moisés então deu essa desculpa que ele não sabia falar. E Deus falou que não era para ele se preocupar, que era para ele primeiramente aceitar a missão. E teve um homem lá que foi com ele chamado Josué também para essa missão. Outro chamado que eu quero destacar aqui para vocês, está lá em Jonas, capítulo 1. Anotem esse texto também, Jonas, capítulo 1. Vocês sabem de quem fala o livro de Jonas? Já está falando, né? É o livro do próprio Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas, né? Com certeza, quem trabalha para criança na catequese já contou essa história, né? Jonas, capítulo 1. O que Jonas fez? Deus falou: olha, Jonas, vai à cidade de Nínive, porque aquele povo lá está perdido. Vai levar minha palavra para que eles se convertam, para que eles mudem de vida. E Jonas falou, e não falou nada para Deus, não falou que não ia. Ele saiu da presença de Deus, mas não foi para Nínive. Pegou o caminho contrário, né? Tentou fugir da missão. Olha só. Você já tentou fugir da missão? Deus te acha, não se esconde não. Se você fugir da missão, Deus vai te achar. Né? Então, Jonas foi para o outro lado. E aconteceu, né, que ele foi parar, tentou ir para uma outra cidade, né, navegando lá num barco. E aconteceu várias tragédias, né, o mar, a tempestade. Aí queriam descobrir, né, qual era a causa daquilo. Aí foram encontrar o Jonas dormindo. Pediram primeiramente todo mundo clamar para Deus, para livrar eles daquele tormento. Aí o capitão encontra então Jonas dormindo e fala: e você, por que não está rezando para o seu Deus? Aí que foi descobrir que Jonas estava fugindo da missão. Fizeram o quê? Jogaram Jonas no mar.
E a calmaria voltou para aquele barco, para aquela tripulação, e Jonas foi então engolido por um peixe que o cuspiu na praia. Dessa vez Deus foi falar com ele de novo. Olha só, Deus dá uma segunda chance, né? Primeira vez a gente diz não, mas Deus insiste. Deus insiste com a gente, né? Ele dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E foi então que Jonas então assumiu o seu chamado, a sua missão, e se dirigiu à cidade de Nínive. E lá a palavra vai dizer que ele então pregou ali a palavra de Deus para aquela cidade se converteu, até o rei se deitou nas cinzas, fez um decreto que era para todo mundo fazer jejum, e com isso Deus desistiu de castigar aquela cidade. Imagina se Jonas não vai, né? E olhando para a nossa vida de catequista, quantas crianças a gente poderia catequizar hoje, depois cresce, aí Deus o livre se torna ladrão, um assassino, e a gente pensa, poxa, poderia ter sido catequista dessa criança, ter falado do amor de Deus para ela. Então, nós precisamos assumir o chamado, não querer fugir, porque Deus acha. Deus vai nos encontrar. Então vamos lá para a Bíblia agora, Lucas capítulo 9, vamos começar agora a nossa viagem pela Bíblia. Lucas capítulo 9. Oi. Lucas 9, 52. Na verdade, Lucas 9, 59. Já encontraram? Então, olha só, acompanhe lá na Bíblia de vocês, que pode ter uma tradução diferente da minha. O que diz Lucas 9, 59? A outro disse, segue-me. Mas ele pediu, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou, Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Isso é a palavra de Deus, e é uma palavra forte. Se você é catequista e olha para a sua vida de antigamente, porque quando a gente se torna catequista, a nossa vida ela precisa mudar. Se eu era uma má pessoa, agora eu tenho que ser uma pessoa boa. Senão não vai condizer com a minha missão de catequista. E quando nós colocamos a mão no arado, a gente está servindo, mas eu tenho saudade da vida velha, Deus está falando que não está apto para o reino de Deus. Não é somente para o chamado ser catequista, mas não está apto para o reino. Então, a partir do momento que nós assumimos essa missão, nós precisamos olhar para onde? Para frente. Nós precisamos ter visão de águia. A águia, ela está voando, mas ela não está olhando para baixo, ela está olhando para frente. Nós precisamos também olhar para frente, para seguir adiante.
Outro chamado que nós podemos destacar também, outro personagem que teve um chamado de Deus, foi Davi. Anotem lá, 1 Samuel capítulo 17. É só para vocês anotarem, tá? Essa aqui vai falar da luta de Davi com Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Então, Davi foi outro que foi chamado também por Deus para uma missão. E quando ele vai para a guerra, para o combate contra o filisteu lá, o Golias, quando vê Davi ali apenas com uma funda, com umas pedras, ele faz o quê? Ele zomba de Davi. Por acaso sou um cachorro para te ver a mim com pedras? Né? Zombou Davi pelo tamanho dele, sendo que ele tinha quase 3 metros de altura e Davi era pequenininho, como vai dizer a palavra. Mas quem estava com Davi era o próprio Deus, e Davi saiu vitorioso daquela batalha. Né? Davi foi zombado. Você, como catequista, já foi zombado? Não sai mais da igreja, só quer estar na igreja. Né? Já foram zombados dessa maneira, né? Geralmente tem alguma pilera ali que jogam para a gente, né? Então, o servo de Deus, ele vai ser perseguido dessa maneira. A perseguição dos tempos de hoje são essas. No tempo dos apóstolos, eles eram perseguidos até a morte. E quantas perseguições hoje, não tão pesadas como eles tinham, mas a gente tem. Por causa do quê? Que nós defendemos a verdade, falamos a verdade. E a verdade não é nossa, a verdade é Deus. E Davi foi zombado por isso, assim como muitos de nós já fomos ou seremos. Tá, agora eu já falei alguns personagens que foram chamados por Deus. Né? Teve Moisés, que deu a desculpa que não sabia falar. Teve Jonas, que tentou fugir da missão. E teve Davi, que foi zombado. Mas e quanto a nós? Como é que nós estamos, então, ouvindo esse chamado de Deus? A primeira parte que nós precisamos entender, anotem aí, nosso chamado, primeira parte. Ouvir o chamado de Deus. Ouvir. Agora vocês peguem o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Quem encontrou, diz, achei. Quem não encontrou, diz, misericórdia. Marcos, capítulo 1, versículo 16. A maioria já encontrou? Está procurando ainda? Olha, catequista, os evangelhos são dos livros mais fáceis para serem encontrados na Bíblia. Marcos, o vento já separou, perdeu meu texto aqui. Marcos capítulo 1, versículo 16, olha só. Então a primeira parte é ouvir o chamado de Deus, ouvir e atender. O que vai dizer São Marcos? Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Então, esse texto aqui
fala de 4 apóstolos: Pedro e André, Tiago e João, né, que Jesus passou e falou: sigam-me, e eu farei vocês pescadores de homens. Foi o primeiro chamado daqueles 4 apóstolos, e eles tiveram que deixar para trás tudo. Pedro, André, Tiago e João viviam da pesca. Tem um texto bíblico que fala que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Já ouviram falar desse texto? Então, é o único texto que nos mostra que Pedro tinha uma esposa, né? Então, a pescaria era o sustento da família de Pedro, assim como dos demais. E o que eles fizeram? Abandonaram o barco e a rede para seguir Jesus, ou seja, deixaram o sustento dele para trás. Então, muitas vezes na nossa vida é necessário renúncia, é necessário nós deixarmos algumas coisas para trás para sermos catequistas. Primeira parte, então, é ouvir o chamado de Deus. Nós temos um chamado. Primeira parte é ouvir. Segunda parte, coloquem lá, obediência e humildade. Obediência e humildade. Obediência e humildade. Agora vocês vão lá para o Evangelho de Lucas. Bom que está tudo pertinho aí, né? Só os evangelhos por enquanto. Evangelho de Lucas. Só vocês irem para frente. Lucas vem depois de Marcos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Anotem lá do versículo 1 ao 11. Só que nós não vamos ler todo ele por causa do nosso tempo. Eu só quero destacar aqui para vocês o versículo 5. Vai dizer o quê? Já encontraram na Bíblia de vocês? Olha só o que diz. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Esse episódio aqui de Lucas 5 vai falar que os discípulos foram pescar e passaram a noite pescando e não conseguiram pegar nada. Aí de repente eles viram Jesus que se aproximou e Jesus falou: joguem a rede do outro lado do barco. Aí Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos pegar nada, mas por atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Por que obediência e humildade? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Pedro era o quê? Pescador. Pedro poderia muito bem dizer: Senhor, tu és carpinteiro e vem ensinar para mim como eu tenho que pescar, né? Então Pedro foi humilde. Ele reconheceu que ali um carpinteiro estava ensinando ele a pescar. Ele só falou: Senhor, nós pescamos a noite toda, tentamos, mas não pegamos nada, mas só porque tu falou, eu vou lançar as redes. Nós, na nossa catequese, nós precisamos lançar também as redes. Nós vamos elencar lá as dificuldades. Vai aparecer tanta dificuldade, mas a gente vai fazer igual Pedro. Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes para pescar as crianças, para pescar os jovens, os adultos. Então Pedro ele foi humilde, porque aceitou ali uma ordem de alguém que não era pescador, que estava ensinando como ele deveria fazer, e ele foi o quê? Obediente. Ele foi lá e fez. Então a segunda parte é a humildade e a obediência. Estão entendendo até aqui? E a terceira parte, renúncia. A terceira parte é a renúncia. Agora vocês vão voltar de novo o evangelho lá para Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34.
Amém ou misericórdia? Muito bem. Já estava alegre que eu só ouvi um amém, de repente apareceu misericórdia ali para trás. Marcos 8, 34, que vai dizer o seguinte: em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos renunciar a muitas coisas na nossa vida. Qual é o horário da sua catequese? É na hora da novela? É na hora do futebol? É na hora daquele passeio de domingo que está aquele calor? É na hora do sábado à tarde que eu quero dar aquele passeio? Vai ser necessário renunciar a algumas coisas na nossa vida. Vai ser necessário renunciar durante a semana, que eu tenho que preparar o encontro da catequese, vou ter que renunciar a algumas coisas também, para me preparar o encontro. Então, nós precisamos entender a questão da renúncia. O que é que nós precisamos renunciar? O que é que está atrapalhando eu ser catequista? Vocês já pensaram para parar o que é que está te atrapalhando? O que é que está te impedindo de ser um bom catequista, um melhor catequista? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver quais são as pedras que ainda tem no nosso caminho e começar a tirar essas pedras, porque se a gente não tira, as pedras vão aumentar, se a gente não tirar logo as pedras, elas vão aparecer mais ainda. Então, é necessário muitas vezes a renúncia na nossa vida. Então, para ouvir o chamado de Deus, o que é necessário? Primeira parte, o quê? Ouvir o chamado de Deus. Segunda parte, ter obediência e humildade naquilo que a igreja ensina, naquilo que Jesus me ensina. E a terceira, renúncia. Muito bem. Então, olhando para essas três partes aqui que nós destacamos, nós precisamos dar uma resposta. Eu sei que aqui estão pessoas catequistas, primeira viagem, pela primeira vez, tem uns que já são mais experientes, tem uns que estão em dúvida se continuam ou não, tem uns que estão pensando, vou assumir só esse ano que vem eu entrego. A minha ex-coordenadora que está ali atrás, Elisângela, eu aprendi uma coisa com ela, que ela dizia que uma vez que a gente é catequista para sempre. Você pode não estar assumindo o seu papel, mas você vai ser sempre catequista. Tá? E eu não sei qual dessas situações você se encontra, se você já preparou tantas turmas, já se cansou, eu tenho trabalhado ultimamente só com a Crisma, e eu digo para vocês, eu tenho me cansado um pouco, por causa do tanto de atividades que a gente tem, mas eu penso, não, se não for eu, quem vai ser? E eu olho, não, vou continuar mais um pouco, até que Deus queira, então não desistam, não abandonem o barco. Se for para abandonar o barco, que seja igual os 4 apóstolos, que deixaram o barco para assumir Jesus. E o nosso chamado, ele precisa ser vivido todo dia. E como é então que eu vivo esse chamado? E como então eu posso dar uma resposta a esse chamado de Deus? Nós, na igreja, nós temos vários meios. Ser catequista não é apenas ir lá para a comunidade ensinar. O catequista ele precisa ter uma vivência comunitária, uma vivência paroquial. O catequista precisa viver os sacramentos. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você, catequista, não comunga? Há quanto tempo você não participa da missa ou da celebração da palavra? Então, o nosso chamado, ele precisa ser cotidiano, não é só lá na catequese, no encontro de sábado, ou seja, lá qual for o dia que você dá a sua catequese. Ser catequista não é só nesse dia, não. O catequista, ele precisa ter testemunho de vida, precisa viver os sacramentos. O catequista precisa, então, atender esse chamado através dos sacramentos. Porque quando eu me confesso, quando eu comungo, quando eu vou à missa, eu estou dando uma resposta para Deus, dizendo, sim, Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero ser catequista, eu aceito o teu chamado para a minha vida.
E nós também temos uma ajuda muito importante, que é do Espírito Santo. Porque o que seria de nós catequistas se não fosse o Espírito Santo na nossa vida? Nós precisamos então ter intimidade com o Espírito Santo e também com Maria. Precisamos ser apegados à Nossa Senhora, precisamos ser filhinhos de mamãe. Precisamos ser filhos realmente de Nossa Senhora. No episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vai nos contar o episódio de Pentecostes, quem estava lá quando o Espírito Santo desceu? Maria. Então, onde Maria está, o Espírito Santo também está. Maria é a esposa do Espírito Santo. Então, nós precisamos viver os sacramentos, precisamos estar ligados ao Espírito Santo através de Maria. São esses que vão nos ajudar a responder a esse chamado, a dar um sim. E lembrando que esse sim, ele precisa ser vivido todo dia, porque hoje eu posso dar um sim, mas amanhã eu posso desistir. Então não é um sim para a vida toda, é um sim que precisa ser vivido todos os dias. Amém? Então nós precisamos, antes de tudo, atender esse chamado não com obrigação. Eu creio que não tem nenhum catequista aqui que foi obrigado a ser catequista, ou tem? Será que te obrigaram a ser catequista? Essa é uma missão que nós assumimos por amor. Quando nós entendermos quem é o amor, quem é o amor? Quem é o amor? 1 João 4,8, Deus é amor. Então, quando nós entendermos quem é amor, nós vamos atender esse chamado por amor, não é por obrigação. Agora eu dou um alerta para você. Se você está se cansando da sua catequese, se você está indo para o local do encontro sem vontade, está faltando amor aí. Porque aquele que tem amor pela missão não reclama. Aquele que tem amor por ser catequista não vai colocar dificuldades como uma barreira para querer desistir. Se você é catequista e está pensando em desistir, está faltando o amor, está faltando Deus na sua catequese. Para que não falte o principal, né? Que é Deus, que não falte o principal nas nossas catequeses. Então nós precisamos atender esse chamado por amor. E a vocação, ela é um caminho para todos. Já que nós estamos no mês de agosto, nós precisamos então rezar mais ainda pelas vocações. Quais vocações que nós temos? Sacerdotal, religiosa, leiga, missionária. Então nós precisamos rezar por cada uma dessas vocações e pedir também a Deus que nos mostre qual é a nossa vocação. Vocês, como catequistas, receberam esse chamado, vocês já estão então nessa vocação missionária, vocação de leigos e leigas, que atuam nas pastorais e movimentos. Mas quem aqui ainda pode também, né, buscar a vocação sacerdotal, religiosa ou matrimonial? É um chamado de Deus para nós. Ontem estava na Crisma, eu falava sobre as vocações. E eu dizia, olha, jovens, se vocês não querem ser padre ou freira, vocês vão ter que ir para o casamento. É a saída. Mas não somos nós que escolhemos. Não somos nós que escolhemos qual a vocação seguir. Primeiramente porque a vocação, ela não é um projeto nosso, ela é um chamado que vem de Deus, né? É um chamado que vem de Deus. A Giovana, que está aqui na frente, ela pode dizer, eu quero que a minha vocação seja um matrimônio, mas se Deus não quiser, ela vai casar? Não, né? Deus que vai dirigir a vida dela. Se a Giovana for convidada para o encontro vocacional com as irmãs, e lá Deus mostrar, Giovana, eu quero você na vida religiosa. Aí vai depender da resposta dela, né? Então nós precisamos entender que a vocação não é um projeto nosso. Quando você estava lá na turma de primeira Eucaristia, na Crisma, você sonhava que um dia seria catequista? Não, né? Então Deus vai desenhando o nosso caminho. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linha torta, né? Eu acho errado. Deus escreve certo por linhas certas.
Mas agora eu quero que vocês peguem o Evangelho de Lucas 12. A gente já está quase encerrando. Quanto tempo ainda tem, Adriane? Já acabou? 5 minutos? Vou correr agora. Lucas capítulo 12, já falamos aqui, né, de Jonas que tentou fugir da missão. E se a gente, como catequista, quiser fugir da missão também, o que vai acontecer com a gente? Abra lá Lucas 12, já encontraram? Lucas 12, 42. Amém ou misericórdia? Muito bem, já encontraram. Então vamos lá. O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não esperar, e na hora que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais há de se exigir. Então, se nós foi dado uma missão de catequista, nós seremos cobrados por isso. Né? Jesus vai dizer: olha, eu te dei umas ovelhas lá para você cuidar, e as ovelhas se perderam. Ou nós fomos bem-aventurados, eu dei as ovelhas para vocês cuidarem, e as ovelhas foram todas salvas. Glória a Deus, né, por isso. Né? Quem são as ovelhas? São as nossas turmas da catequese, né? Porque nós também somos pastor, somos chamados então a sermos esses pastores. E aqui fala, né, que aquele servo que, sabendo da vontade do seu senhor, não fizer de acordo com o que ele mandar, esse será castigado. Não é o Márcio que está falando, é a palavra de Deus, né? Então, sejamos obedientes, porque se você não quiser ser catequista, Deus pode colocar outra pessoa no seu lugar. Nós precisamos entender que, de uma forma, Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Porque se eu não quiser mais assumir a missão, ele pode muito bem colocar outro catequista no meu lugar, mas eu vou responder caro por esse não, por essa desistência, por essa fuga da missão. O exemplo está lá em Samuel, de novo, 1 Samuel capítulo 15, onde Saul era rei. Deus falou: já que o povo quer tanto um rei, eu vou dar um rei para eles. E o povo então escolheu lá Saul. Mas Saul começou a desagradar a Deus. E Jonatas chegou para... Na verdade, Samuel chegou para Saul e falou: olha, tu desagradou a Deus, tu perdeu o teu trono, Deus colocará outra pessoa no teu lugar. É então que foi chamado quem? Davi. Então, se a gente não quiser missão, Deus vai colocar o outro no nosso lugar, mas nós vamos sofrer as consequências de ter abandonado a missão, de ter desagradado a Deus. Então, entendamos que ser catequista é um compromisso sério. Precisamos cuidar das ovelhas que Deus nos confiou, encaminhar elas no caminho certo, não deixar que nenhuma se perca, e se perder, ir atrás daquela que se perdeu, deixar as 99 para ir atrás daquela que se perdeu, porque ultimamente na nossa catequese tem acontecido muito isso, aquele catequizando que não vai mais para o encontro de crisma, não vai mais para o encontro lá da primeira Eucaristia, e nós o quê? Deixamos de lado. Tu não quiser vir, fica para lá então. A gente pensa desse jeito.
Mas nós devemos exercer o nosso papel de pastor, de ir atrás, cuidar das ovelhas que se perderam, das ovelhas perdidas. Isso serve para todas as turmas de catequese, sim ou não? Então, muito bem. Para terminar, Romanos, na verdade tem 3 textos ainda. Essa missão eu vou colocar bem rapidinho, né? Jeremias, anotem lá, Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 8, que vai dizer que desde o nosso nascimento, Deus já nos constituiu uma missão. Então, antes de nós nascermos, Deus já sabia que nós seríamos o quê? Catequista. Antes do nosso nascimento, que maravilha isso. Então, nós nascemos com um propósito de anunciar o reino de Deus, de ensinar o reino de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 8. E outro texto que vocês podem anotar também é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8, que vai dizer: aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. O que é ministério? É serviço, é servir. Aquele que tem o dom de exortar, que exorte. Aquele que tem o dom de ensinar, que ensine. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Então, se você foi chamado para ser catequista, dedique-se a ser catequista de verdade. E para quem viu a arte lá do encontro que foi feita, aquele cartazinho, lá tinha, então, o texto, chamado de Deus na vida e missão. E estava Mateus 5, 48. O Ginelson estava falando ainda há pouco sobre a santidade. E Mateus 5, 48 vai dizer: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Nós nunca conseguiremos ser perfeitos. Jesus não falou, vocês são perfeitos. Ele falou, sejam perfeitos. Então é um esforço. E traduzindo, tem outras traduções que vão falar, sede santos como o vosso Pai é santo. Então a santidade é um chamado para todos nós. Antes de ser catequista, nós precisamos atender o chamado da santidade. Porque se eu quero ser um bom catequista, eu preciso viver a minha santidade. Através do quê? Da vivência toda vez que quero falar carisma, a vivência dos sacramentos, apego a Nossa Senhora, ao Espírito Santo. Então é isso que fará eu ser um bom catequista, não melhor que o outro, mas um bom catequista para o outro. É o que dizia Padre Léo. Nós não devemos ser melhor que os outros, devemos ser o melhor para os outros. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos já ficando de pé então. Eu sei que está um pouquinho quente, mas nesse momento então, convido, feche seus olhos. Se você ficar à vontade, coloca a mão em direção ao teu coração e pense agora, como é que está a sua vida de catequista? Você está pensando em desistir? Olha que Deus fala hoje para nós, não é para ter medo. Moisés teve medo, falou que não sabia falar, mas Deus disse, Moisés, quem deu a boca ao homem não foi o próprio Deus? Então se eu estou te chamando, eu irei contigo até o fim. Jonas tentou fugir, você já tentou fugir da sua missão? Você tentou abandonar a sua missão? Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas, e a mesma oportunidade Ele nos dá quando a gente pensa em desistir. Siga adiante, não tenha medo. Davi foi zombado, mas Davi venceu. Davi foi adiante, conseguiu vencer a batalha. Por quê? Porque Deus estava à frente do chamado de Davi. E se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, Ele não vai te abandonar. A palavra vai dizer que o Senhor não dá uma cruz mais pesada que nós possamos carregar. A cruz que o Senhor nos dá é na medida certa, porque Ele sabe que nós vamos dar conta de carregar. E mesmo se a gente fracassar, Ele vai nos ajudar. O chamado para Pedro, para André, para Tiago, para João, foi para deixar tudo para seguir Jesus. Hoje, qual é o nosso tudo que nós precisamos deixar para trás? O que é que está te atrapalhando de ser um bom catequista?
O que está te atrapalhando de você planejar sua catequese com mais amor, com mais atenção, com mais carinho? E o Senhor nos chama, assim como Ele falou a Pedro e a tantos outros apóstolos: vocês serão pescadores de homens. Nós, nesse tempo também, somos chamados a ser esses pescadores de crianças, jovens, adultos, adolescentes para o reino de Deus. Nós precisamos dar uma resposta. Deus nos chamou. Qual é a nossa resposta para Ele? Nós precisamos responder: Senhor, eu aceito essa missão. Senhor, eu te amo. E por amor a Ti, eu me entrego a esta missão. Vamos cantar essa canção. E você que conhece, vá cantando. Você que não conhece, medite a letra dela, que vai falar do chamado a Pedro, que foi chamado então a ser pescador de homens, igual a cada um de nós somos chamados nesse tempo. Pescador de homens farei de ti, é o que o Senhor nos diz nessa manhã. Pescador de homens farei de ti, Te conduzirei ao reino do meu Pai. meu Pai. A face do Pai é esta, A face do Pai é esta, que olhar para ti, pois quem me vê, vê o Pai. pois quem me vê, vê o Pai. Olha essa pergunta de Jesus: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Mais uma vez, Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Vamos mais uma vez lá do início. Este chamado a Pedro é o mesmo chamado a cada um de nós que o Senhor faz nestes tempos. Pescador de homens, farei de ti. Pescador de homens, farei de ti, Te conduzirei ao reino do meu Pai. reino de meu A Pai. face do Pai é esta, A face do Pai é esta, que olhar para ti, pois quem me vê, vê o Pai. pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Agora dá tua resposta: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, Tu sabes que eu te amo. tu sabes que eu te amo. Olha o pedido de Deus para nós: apacenta minhas ovelhas, Apacenta o meu rebanho. apacenta os meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta meu rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Agora você vai dar sua resposta para o Senhor: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Declara isso: eu te amo, Eu te Jesus. amo, Jesus. Eu te amo, Eu te amo, Jesus. mais uma vez: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mais uma vez:
Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Vamos encerrar com a nossa resposta para Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Só nossas vozes. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E aplauda o Senhor bem forte. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eita, coisa boa. Podem sentar, gente. Padre Bruno chegou. Seja bem-vindo, padre. Estão cansados já?